Eduardo encarava a tela do celular com uma mistura de ansiedade e triunfo, processando a notícia que definiria seu destino. O diretor da multinacional fora categórico: uma transferência para Londres, salário quintuplicado e uma ascensão meteórica na carreira. No entanto, o peso da decisão recaía sobre a figura de sua mãe, Dolores, uma viúva de 73 anos que vivia imersa em uma rotina pacata de memórias e cuidados domésticos. Mãe, preciso conversar com você, anunciou Eduardo ao entrar na cozinha, sentindo o aroma familiar do feijão que ela preparava com o mesmo avental florido de décadas. Ele hesitou, observando o coque grisalho e o sorriso acolhedor dela, sabendo que estava prestes a abalar o único mundo que ela conhecia. A revelação da proposta trouxe um silêncio sufocante à sala. Eduardo explicou a magnitude da oportunidade, mas Dolores, com as mãos trêmulas sobre o fogão, recusou-se a ser um fardo em uma terra estranha cujo idioma não dominava. Eduardo, meu filho, eu tenho 73 anos. Minha vida está aqui, justificou ela, com a voz embargada. Diante do impasse entre o amor filial e a ambição profissional, Eduardo buscou desesperadamente uma solução intermediária na internet, encontrando o Retiro Ilha Serena. As imagens de idosos sorridentes em casinhas coloridas à beira-mar pareciam a resposta ideal para garantir que sua mãe não ficasse desamparada enquanto ele organizava a vida na Europa. Com o celular em mãos, Eduardo tentou vender a ideia de um período de férias em um paraíso de bem-estar. Ele argumentou que ela merecia sair da rotina de luto e isolamento que se arrastava desde a morte do pai. Que tipo de lugar? Perguntou ela, desconfiada, até que o brilho das fotos a seduziu. Eduardo prometeu que seriam apenas 3 meses, o tempo exato para ele se estabilizar em Londres e alugar uma casa adequada para os dois. Dolores, movida pelo desejo de ver o sucesso do filho e por uma faísca de curiosidade tardia, finalmente cedeu, concordando em trocar sua casa pela ilha paradisíaca. A viagem de barco até a ilha foi marcada por um misto de esperança e melancolia. O mar calmo refletia a promessa de renovação, mas a insegurança de Dolores era palpável. Eduardo, promete uma coisa para mim. Promete que não vai se esquecer de mim lá do outro lado do mundo, pediu ela, segurando a mão dele com força. O filho, tocado pela fragilidade daquela que sempre fora seu porto seguro, reafirmou seu compromisso com fervor. Mãe, isso é impossível. 3 meses. Nem um dia a mais, declarou ele, enquanto desembarcavam no cenário deslumbrante que superava as expectativas das fotos. Marina, a recepcionista do retiro, os acolheu com um entusiasmo contagiante, mostrando a casinha com vista para o mar e a rede na varanda. Pela primeira vez em anos, Eduardo viu um brilho de genuína animação nos olhos da mãe ao ouvir sobre as aulas de jardinagem e as refeições frescas. O momento da despedida, porém, foi dilacerante. Ao abraçá-la na varanda, Eduardo sentiu como se estivesse deixando uma parte de sua alma para trás, mas a convicção de que estava construindo um futuro melhor o impulsionou a partir. 3 meses, mãe, eu prometo, foram suas últimas palavras antes de retornar ao barco. Contudo, a realidade de Londres provou ser muito mais voraz do que o planejado. Os 3 meses transformaram-se rapidamente em 1 ano, depois em 2, e finalmente em 3. A rotina exaustiva, as promoções sucessivas e as novas amizades internacionais criaram uma névoa de distanciamento. No início, as ligações eram diárias, com o tempo, tornaram-se semanais, mensais, até se transformarem em breves mensagens de texto justificadas pela falta de tempo. Eduardo convenceu-se de que o silêncio da mãe e as respostas curtas de Marina indicavam que Dolores estava bem e adaptada à sua nova vida de luxo na ilha. Após 1095 dias de ausência, Eduardo finalmente decidiu que era hora de buscar a mãe. Ele sentia o peso da culpa, mas também o orgulho de ter acumulado a fortuna que prometera. Ao chegar novamente ao cais da Ilha Serena, o cenário parecia o mesmo, mas o ar carregava uma densidade diferente. Ele caminhou apressadamente em direção à casinha de Dolores, imaginando o reencontro emocionado e o pedido de desculpas que ensaiara durante o voo. Mãe! Sou eu, o Eduardo, gritou ele ao abrir a porta, mas o que encontrou não foi o abraço caloroso que esperava. A casa estava impecável, porém vazia de presença humana. Não havia cheiro de comida, nem roupas no varal.
O pânico começou a subir pelo peito de Eduardo enquanto ele corria para a administração do retiro. Ao encontrar Marina, percebeu que o rosto dela não carregava mais o sorriso de 3 anos atrás, mas uma expressão de profunda seriedade e lamento. Onde está minha mãe? Por que ela não está na casa dela? Questionou Eduardo, com a voz embargada pelo pressentimento do pior. Marina o conduziu silenciosamente até um jardim nos fundos da ilha, um local que ele não havia visitado na primeira vez. No centro do jardim, havia um pequeno memorial com o nome de Dolores esculpido em madeira. Marina explicou que sua mãe havia falecido 2 anos antes, vítima de uma tristeza silenciosa que nem as atividades da ilha puderam curar. Ela havia deixado de comer e de falar, passando os dias sentada na rede olhando para o horizonte, esperando pelo barco que nunca chegava. Ela me pediu para não te contar. Disse que não queria atrapalhar sua grande oportunidade, revelou Marina, entregando a Eduardo uma carta amarelada e um avental florido dobrado com perfeição. Eduardo caiu de joelhos diante do memorial, a carta tremendo em suas mãos. Ao abrir o papel, leu as últimas palavras da mãe: meu filho, o sucesso não vale nada se você não tem com quem compartilhar o pão. Eu te perdoo, mas espero que você aprenda a voltar antes que o tempo apague as pegadas. Naquele momento, o salário multiplicado e a carreira internacional perderam todo o brilho. Eduardo percebeu que havia trocado tempo precioso com a única pessoa que o amava incondicionalmente por números em uma conta bancária. A ilha, que deveria ser um paraíso, tornou-se o cenário de sua maior derrota, mudando sua vida para sempre através da dor da perda irreparável. Eduardo desceu até o pequeno barco com o coração oscilando entre a promessa de um futuro brilhante e o peso de uma despedida silenciosa. No cais, Dolores mantinha a postura firme, agitando a mão com um sorriso que tentava esconder a fragilidade de quem via sua única âncora partir. Vai realizar seus sonhos. Estou orgulhosa de você. Te amo muito, exclamou ela, as palavras sendo levadas pela brisa salgada. Eduardo respondeu com a mesma intensidade, embora a distância já começasse a distorcer sua voz. Também te amo. Agora vai, antes que eu mude de ideia, brincou ela, mas, assim que o barco se transformou em um ponto no horizonte, Dolores sussurrou para o vazio, pedindo ao destino que cuidasse bem de seu menino. Enquanto a ilha serena diminuía na linha de visão, Eduardo sentia uma mistura tóxica de alívio por seguir sua ambição e culpa por deixar a mãe em um depósito de luxo. Ele tentou silenciar a intuição que dizia que 3 meses não seriam suficientes para aplacar a saudade ou resolver a logística de uma vida dupla. Londres o recebeu com a frieza cinzenta de suas manhãs e a grandiosidade de seus arranha-céus, oferecendo um apartamento nobre com vista para o rio Tâmisa. No início, o ritual era sagrado. Às 8 da manhã, o telefone tocava no Brasil. Bom dia, mãe. Como passou a noite? Perguntava ele, buscando o conforto da voz dela para suportar a solidão da metrópole estrangeira. Dolores parecia florescer na ilha, relatando noites de sono perfeitas ao som das ondas e uma nova paixão pela pintura. Eduardo, por sua vez, mergulhava em uma rotina frenética de reuniões e jantares corporativos que rapidamente preencheram os espaços vazios deixados pela saudade. Foi em uma dessas recepções que ele conheceu Patrícia Shore, uma mulher que exalava o poder e a sofisticação que Eduardo agora aspirava. Você deve ser o brasileiro que está causando sensação no departamento de estratégia, disse ela, aproximando-se com a confiança de quem dominava o mundo. A conexão foi instantânea, e Eduardo viu nela o espelho de sua própria ambição. A relação com Patrícia abriu portas que Eduardo jamais imaginara atravessar. Ela o apresentou a restaurantes com estrelas Michelin, galerias de arte exclusivas e uma rede de contatos que fazia seu antigo emprego parecer pequeno. Durante um jantar, Eduardo compartilhou suas origens, e a resposta dela foi um convite para o próximo nível. Gostaria de jantar comigo amanhã? Perguntou ela, desafiando a timidez que ele ainda carregava do Brasil. Ao ligar para a mãe naquela noite, Eduardo transbordava euforia, sentindo que finalmente pertencia ao cenário internacional, enquanto Dolores ouvia tudo com a paciência de quem sabe que o mundo gira rápido demais. As conversas com a mãe, antes pilares do seu dia, começaram a sofrer a erosão do tempo e do sucesso. O todos os dias virou dia sim, dia não, e logo se tornou um evento bissemanal. Eduardo sempre tinha uma justificativa plausível, um projeto crítico,
uma viagem a Genebra ou um evento com investidores. Mãe, conheci uma pessoa muito interessante hoje, confessou ele em uma das raras chamadas. Dolores, com sua intuição aguçada, logo percebeu a mudança no tom de voz do filho. Mulher? Questionou ela, recebendo uma descrição entusiasmada sobre a inteligência e a cultura de Patrícia, enquanto ela mesma orgulhava-se de suas aulas de artesanato com conchas. A vida em Londres tornou-se um sonho acordado sob a tutela de Patrícia. Ela o incentivava a pensar grande, a abandonar a segurança do emprego fixo para abrir sua própria consultoria. Em contrapartida, a Ilha Serena parecia cada vez mais uma nota de rodapé em sua biografia. Quando Dolores perguntava sobre o retorno, a resposta de Eduardo era sempre uma variação da mesma promessa vazia. E quando você vem me buscar? Indagava ela, com uma esperança que começava a murchar. Logo, mãe. Estou organizando ainda os detalhes para sua chegada aqui, mentia ele, sentindo o aperto no peito ser sufocado pela lógica pragmática de sua nova parceira. 6 meses se passaram, e Eduardo já dividia um duplex luxuoso em Knightsbridge com Patrícia. A presença de Dolores na vida dele agora resumia-se a uma obrigação financeira mensal e telefonemas rápidos que evitavam temas profundos. Patrícia, sempre prática, começou a questionar a viabilidade de trazer uma idosa que não falava inglês para o epicentro de suas vidas agitadas. Você falou com sua mãe sobre estender a estadia na ilha? Perguntou ela, enquanto tomavam café na varanda. Eduardo hesitou, confrontado com a frieza do plano, mas a influência de Patrícia era um campo gravitacional difícil de escapar. Ele sabia que Patrícia tinha razão do ponto de vista funcional, Dolores estava segura, bem alimentada e cercada de cuidados médicos. No entanto, a promessa dos 3 meses ecoava como uma traição em sua mente. Quando finalmente tomou coragem para ligar naquele domingo, o ensaio mental de suas palavras parecia um roteiro de desculpas corporativas. Mãe, preciso conversar uma coisa com você, começou ele, sentindo suor frio nas mãos. Fala, meu filho. O projeto aqui está indo muito bem, melhor que o esperado. A empresa quer estender meu contrato, explicou, omitindo que a decisão de ficar partirá dele, e não de seus superiores. A voz de Dolores do outro lado da linha pareceu subitamente mais distante, não apenas pela quilometragem, mas por uma resignação dolorosa. Ela não discutiu, não cobrou a promessa feita no cais e não chorou audivelmente. Apenas aceitou, com a sabedoria de quem percebe que o lugar de seu filho agora era ao lado de arranha-céus e mulheres sofisticadas, e não cuidando de uma velha em uma ilha isolada. Eduardo desligou o telefone com uma sensação de vitória técnica, mas com um vazio que nenhuma promoção ou jantar caro em Londres seria capaz de preencher nos anos que viriam. O que Eduardo não percebeu, imerso em sua ascensão meteórica e no amor calculado de Patrícia, foi que o tempo na Ilha Serena corria de forma diferente. Enquanto ele construía um império de contatos, o mundo de Dolores se contraía ao redor das lembranças e da espera. Ele acreditava que estava dando a ela o paraíso, mas, na verdade, estava construindo uma redoma de vidro onde a solidão era decorada com flores tropicais. A mudança que ele veria em Dolores 3 anos depois não seria física, mas o resultado de um coração que aprendeu a bater sozinho, em um ritmo que Eduardo não conseguiria mais acompanhar. O silêncio que se seguiu à proposta de Eduardo foi tão vasto quanto o oceano que o separava. Do outro lado da linha, ele podia ouvir o murmúrio rítmico das ondas, imaginando Dolores sentada naquela varanda, observando o horizonte enquanto processava a notícia de que seus 3 meses se transformariam em anos. Entendo, ela disse finalmente, com uma voz que carregava uma aceitação dolorosa. E eu fico aqui na ilha todo esse tempo. Eduardo, tentando aplacar a própria consciência, questionou se ela não estava gostando do lugar. Dolores, com a generosidade que só as mães possuem, garantiu que o lugar era maravilhoso e que o importante era ele realizar seus sonhos, lembrando que seu pai sempre acreditara em seu talento para conquistar o mundo. O alívio de Eduardo foi imediato, mas veio acompanhado de uma sombra de culpa que ele escolheu ignorar. Nos 18 meses seguintes, sua vida em Londres atingiu patamares cinematográficos. Ele se casou com Patrícia em uma cerimônia elegante, comprou uma mansão em Hampstead e viu sua consultoria decolar. As ligações para a ilha, no entanto, tornaram-se raras e apressadas, meras formalidades entre uma reunião e outra. Mãe,
Desculpa a pressa. Tudo bem, meu filho. Só queria escutar sua voz, respondia ela, sempre mencionando projetos interessantes que estava desenvolvendo, mas que nunca tinha tempo de detalhar antes de Eduardo desligar para atender um cliente importante. 2 anos e meio se passaram e Eduardo havia se tornado a personificação do sucesso, mas a imagem de sua mãe havia se transformado em uma obrigação mensal, como o pagamento de uma fatura de luxo. Foi em uma noite fria de inverno que Patrícia, com sua franqueza habitual, lançou a pergunta que estilhaçou sua zona de conforto. Eduardo, quando você vai buscar sua mãe? Ele hesitou, percebendo com horror que parara de incluí-la em seus planos futuros. Naquela noite, a insônia o castigou com a percepção de que não havia estendido a estadia dela, ele a havia abandonado, convencendo-se hipocritamente de que estava fazendo um favor ao mantê-la naquele paraíso isolado. A fachada de sua vida perfeita começou a desmoronar em uma terça-feira comum de novembro. O telefone tocou no escritório e uma voz desconhecida, identificando-se como Fernanda da clínica Saint Mary, perguntou por Dolores Silva. Sou o filho dela. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Questionou Eduardo, sentindo um disparo de adrenalina. A secretária explicou que tentavam contato há 3 meses para um retorno de exames realizados em agosto. Eduardo ficou paralisado. Como sua mãe poderia ter ido a uma consulta médica pessoalmente se, teoricamente, estava confinada em uma ilha paradisíaca a milhares de quilômetros de distância? O sangue de Eduardo gelou quando a atendente confirmou que Dolores estivera na clínica e deixará o número dele como contato de emergência. Ele desligou o telefone com as mãos trêmulas, tentando ligar para a mãe repetidamente, apenas para encontrar o vazio de uma caixa postal automatizada. O pânico subiu por sua garganta como um ácido. Ele irrompeu pela cozinha, pálido, assustando Patrícia com a notícia de que algo estava terrivelmente errado. Eduardo, respira. Liga para a administração do retiro, sugeriu ela, tentando manter a calma diante do desespero visível do marido, que já não conseguia mais raciocinar. Eduardo correu para o computador, vasculhando e-mails antigos até encontrar o contato da Ilha Serena. Ele discou o número repetidas vezes, mas o silêncio do outro lado era absoluto. Ninguém atendia, não havia sinal de vida na administração que um dia fora tão solícita. O suor frio escorria por seu rosto enquanto ele digitava o nome do retiro em sites de busca locais. Não é possível, murmurou ele, sentindo o chão desaparecer sob seus pés enquanto os resultados da pesquisa começavam a carregar, revelando uma realidade que ele nunca se dera ao trabalho de verificar durante sua ascensão em Londres. A notícia que encontrou em um site de turismo local foi como um golpe físico. Retiro Ilha Serena encerra atividades após problemas financeiros em outubro de 2022. Eduardo leu a data 3 vezes, recusando-se a acreditar no que via. Fazia 2 anos que o retiro onde ele imaginava que sua mãe estava protegida havia fechado as portas. Patrícia, vem ver isso, gritou ele, com a voz falha. A matéria explicava que os hóspedes haviam sido realocados ou buscado alternativas próprias, o que significava que, durante a maior parte do tempo em que ele viveu seu sonho londrino, não tinha ideia de onde sua mãe realmente estava. O pavor transformou-se em uma agonia insuportável. Se o retiro fechará há 2 anos, com quem ele estivera falando nas ligações mensais? Por que Dolores mentira sobre o artesanato com conchas e a vida na ilha? Eduardo percebeu que as conversas rápidas e superficiais que ele impunha haviam facilitado a farsa. Ela criará um cenário imaginário para não interromper o sucesso do filho, enquanto enfrentava a realidade sozinha. Ela esteve na clínica em agosto. Ela não está na ilha, ela está em algum lugar aqui no Brasil. Por conta própria, balbuciou Eduardo, percebendo a magnitude de sua negligência. Ele tentou reconstruir os últimos 2 anos de conversas em sua mente, buscando pistas que deixará passar. Lembrou-se do som do mar que ouvia ao fundo, seria apenas um rádio ou sua imaginação projetando o que queria ouvir. A culpa, agora uma força avassaladora, o sufocava. Ele havia enviado dinheiro mensalmente para uma conta que acreditava ser da administração do retiro, mas quem estaria recebendo? Ele percebeu que Dolores havia se tornado uma fantasma em sua própria vida, uma sombra que ele mesmo ajudara a criar ao priorizar sua carreira e seu novo estilo de vida europeu. Sem pensar 2 vezes, Eduardo começou a arrumar uma mala pequena, as mãos ainda trêmulas.
Ele precisava pegar o primeiro voo para o Brasil, não para a ilha, mas para a cidade onde a clínica Saint-Emery estava localizada. Eu preciso encontrá-la, Patrícia. Eu a deixei sozinha por 2 anos em um lugar que nem existia mais, disse ele, com lágrimas de puro remorso nos olhos. Ele partiu naquela mesma noite, deixando para trás o luxo de Amistad, sabendo que o que encontraria ao final daquela viagem mudaria sua percepção de sucesso e de amor para sempre, se é que ainda houvesse tempo para o perdão. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem como se a gravidade tivesse dobrado de intensidade, forçando-o a desabar sobre a cadeira de couro em seu luxuoso escritório londrino. O mundo de certezas que ele construíra ao longo de 3 anos desmoronava diante da tela do computador, que exibia a notícia do fechamento do Retiro Ilha Serena ocorrido há 2 anos. Patrícia tentava inutilmente acalmá-lo, sugerindo um equívoco administrativo ou uma transferência esquecida, mas a lógica fria da negligência já havia dominado a mente de Eduardo. Esqueceu de me contar, Patrícia. Ela foi transferida de um lugar há 2 anos e esqueceu de me contar. Exclamou ele, percebendo com horror que sua mãe nunca mais mencionara os funcionários ou as atividades do retiro, limitando-se a respostas vagas que ele, em seu egoísmo corporativo, nunca se deu ao trabalho de questionar. A realidade bateu com a força de um naufrágio. Eduardo compreendeu que Dolores o estava protegendo, ocultando sua solidão para que ele pudesse brilhar na Europa sem o peso da culpa. Minha mãe pode estar perdida numa ilha deserta há 2 anos e eu nem percebi porque estava ocupado demais com minha vida perfeita aqui, gritou ele, enquanto jogava roupas numa mala com movimentos frenéticos e desesperados. Patrícia tentou argumentar que ele estava em pânico e precisava pensar com clareza, mas para Eduardo, cada segundo em Londres agora parecia um crime contra a mulher que lhe dera tudo. Ele não era o filho de sucesso que imaginava, era um homem que abandonara a própria mãe em um paraíso de mentiras. Naquela noite, o sono foi um carrasco que se recusou a visitá-lo, deixando-o entregue a cenários aterrorizantes de fome, frio e abandono. Eduardo martirizava-se recordando cada ligação mensal, percebendo agora o esforço sobre-humano que Dolores fazia para parecer feliz enquanto vivia entre ruínas. Na manhã seguinte, no aeroporto, a despedida de Patrícia foi tingida por uma incerteza sombria. Eduardo, me liga quando chegar. Se eu encontrar ela bem, volto para buscar perdão pelo resto da vida. Se eu encontrar. Ele não conseguiu terminar a frase, pois a possibilidade da morte de Dolores era um abismo profundo demais para ser nomeado em voz alta. O voo de 8 horas foi uma eternidade de silêncio e remorso. Ao desembarcar em São Paulo e dirigir em direção ao litoral, Eduardo sentia o coração bater contra as costelas como um animal enjaulado. No porto da pequena cidade costeira, ele abordou um grupo de pescadores que remendavam redes sob o sol forte. Ao mencionar a Ilha Serena e mostrar a foto de Dolores, a reação dos homens mudou instantaneamente de indiferença para um reconhecimento caloroso. Dona Dolores. Claro que conhecemos ela, exclamou um dos pescadores, fazendo o mundo de Eduardo girar. Ele perguntou desesperadamente se ela estava viva e bem, e o pescador mais velho, Antônio, colocou a mão em seu ombro com um olhar enigmático. Sua mãe está na ilha e o senhor não vai acreditar no que ela fez lá. Antônio ofereceu-se para levá-lo imediatamente, alertando Eduardo para preparar o coração para o que veria. Enquanto o barco cortava as águas calmas, o pescador remava com uma tranquilidade que contrastava com a angústia do passageiro. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Faz quanto tempo que o senhor não fala com Dona Dolores? Questionou Antônio. Eduardo, sentindo o rosto queimar de vergonha, admitiu o distanciamento das últimas semanas. O pescador então revelou que Dolores falava do filho todos os dias, com um orgulho imenso, transformando a vida de Eduardo em uma lenda local que todos os pescadores já conheciam de cor. A revelação de que não havia raiva no coração de Dolores só aumentou o tormento interno de Eduardo. Ele perguntou como ela sobrevivera quando o retiro fechou e os funcionários foram embora. Olha, rapaz, quando o retiro fechou e deixaram sua mãe sozinha naquela ilha, a gente ficou preocupado. Fomos até lá para buscar ela, oferecer abrigo na nossa comunidade, explicou Antônio. Eduardo gelou ao imaginar a mãe desamparada entre construções abandonadas, mas a continuação da história desafiou todas as suas expectativas. Ela agradeceu a gentileza, mas disse que queria ficar, concluiu o pescador, deixando Eduardo em um estado de confusão absoluta.
À medida que a Ilha Serena surgia no horizonte, ela não parecia o cenário de abandono que Eduardo previra. Em vez de construções em ruínas e mato alto, ele começou a avistar jardins impecáveis e uma movimentação vibrante no pequeno cais. Antônio explicou que Dolores não apenas ficará, mas assumirá a gestão do lugar de uma forma revolucionária. Com o dinheiro que Eduardo enviava mensalmente, acreditando pagar as mensalidades do retiro falido, ela contratar os próprios pescadores e suas famílias para transformar o local em uma cooperativa de sustentabilidade e acolhimento para idosos da região que não tinham para onde ir. O barco encostou e Eduardo desembarcou com pernas trêmulas, sendo recebido por olhares curiosos de idosos que pareciam saudáveis e felizes, muito diferentes dos pacientes apáticos que ele vira 3 anos antes. Ele caminhou em direção à antiga casa de Dolores e a encontrou sentada na mesma varanda, mas não estava mais naquela rede solitária, estava rodeada de crianças da vila de pescadores a quem ensinava a ler. Mãe, a voz dele saiu como um sopro, quase inaudível. Dolores levantou os olhos, por um segundo, o tempo parou. Ela não parecia frágil ou abandonada, havia uma autoridade mansa e uma luz em seu olhar que ele nunca vira antes. Eduardo caiu de joelhos aos pés dela, as lágrimas correndo sem controle, enquanto tentava articular um pedido de perdão que parecia insuficiente diante da grandeza do que ela construíra no meio de sua ausência. Eduardo, meu filho, você finalmente voltou para ver o meu jardim, disse ela, com uma calma transcendental. Ele percebeu que, enquanto ele tentava as vencer na vida em Londres, Dolores havia criado uma vida que realmente valia a pena ser vivida. Ela transformará o abandono em autonomia e a solidão em uma comunidade vibrante, provando que a dignidade dela não dependia do sucesso dele, mas de sua própria resiliência. O reencontro mudou a percepção de Eduardo sobre tudo o que considerava importante. O luxo de Londres e a ambição de Patrícia empalideceram diante da obra de sua mãe. Dolores não era a vítima da história, mas a arquiteta de um novo destino. Eduardo entendeu que o que encontrara não era apenas sua mãe, mas uma mulher que ele nunca conhecera de verdade, uma líder, uma mentora e uma força da natureza. Eu te deixei sozinha, mãe. E você criou um mundo, murmurou ele, abraçando-a. A vida dele mudaria para sempre a partir daquele momento, não pelo que ele conquistara no exterior, mas pela lição de amor e sobrevivência que Dolores lhe dera em silêncio durante 3 anos. Eduardo desembarcou na Ilha Serena com a alma fragmentada, esperando encontrar um cenário de desolação e uma mãe definhando na solidão. No entanto, o que se revelou diante de seus olhos foi uma metamorfose vibrante que desafiava sua lógica de sucesso. A ilha não estava em ruínas, pelo contrário, estava mais viva do que nunca, pulsando com o som de vozes infantis e risadas que ecoavam entre as árvores. Antônio, percebendo o choque do rapaz, apenas sorria enquanto guiava por trilhas impecavelmente cuidadas, adornadas com placas coloridas escritas com a caligrafia inconfundível de sua mãe. Antônio, tem outras pessoas na ilha? Perguntou Eduardo, ainda sem conseguir processar o fato de que aquele lugar se transformará em uma comunidade pulsante sob a liderança de Dolores. O pescador explicou que Dolores não apenas sobrevivera ao fechamento do retiro, mas fundara uma escola para os filhos dos trabalhadores locais, tornando-se o pilar educacional da região. Eduardo seguiu o som de uma voz alegre e firme até uma clareira transformada em sala de aula ao ar livre. Ali, sob a copa das árvores, ele avistou a mãe. Ela não usava mais o avental desbotado de dona de casa, mas um vestido florido e um lenço colorido no cabelo, irradiando uma luz que Londres jamais conseguirá proporcionar a ele. Então, quem pode me dizer qual é a diferença entre o sol e a lua? Perguntava ela, com a autoridade mansa de quem encontrara sua verdadeira vocação aos 70 anos de idade. Escondido atrás de uma árvore, Eduardo sentiu o peso de suas escolhas desmoronar ao ouvir as crianças chamarem sua mãe de Tia Dolores com profunda admiração. Ele percebeu que a mulher frágil que deixará para trás dera lugar a uma líder comunitária respeitada e amada. Tia Dolores, minha mãe disse que a senhora ensina as coisas mais bonitas do mundo, disse uma das crianças, provocando um sorriso de ternura em Dolores que perfurou o peito de Eduardo como uma flecha de remorso. Ele percebeu que, enquanto ele se perdia em números e jantares de gala, sua mãe estava construindo um legado real, transformando a vida de gerações com o dinheiro que ele, ironicamente, enviará por negligência.
Quando a presença de Eduardo foi notada por um dos pequenos alunos, o tempo pareceu congelar. Ele saiu de seu esconderijo com as pernas trêmulas, sentindo-se um intruso naquele paraíso de propósito que ela criará. Eduardo, sussurrou ela, incrédula. O reencontro foi marcado por um abraço que revelou a Eduardo uma força física e emocional que ele desconhecia nela. Dolores não o recebeu com acusações, mas com uma alegria tão pura que o fez sentir-se ainda mais indigno. Esse é meu filho, Eduardo. O filho que está conquistando o mundo, apresentou ela aos alunos, mantendo viva a imagem heróica do filho que, na verdade, a havia esquecido. As crianças cercaram Eduardo, curiosas sobre a vida em Londres e sobre as histórias que Dolores contava, provando que, mesmo no abandono, ela o mantivera presente em sua nova realidade. Eduardo olhava para a mãe, buscando o ressentimento que justificaria sua própria culpa, mas só encontrava perdão. Quando os alunos finalmente se dispersaram para suas casas no continente, o silêncio da ilha voltou a ser preenchido apenas pelo som do mar. Mãe, podemos conversar, pediu ele, sentindo a necessidade urgente de limpar a ferida que carregava há 3 anos, enquanto Dolores já se preocupava se ele estava se alimentando bem, mantendo intacto seu instinto maternal. Eduardo caiu em prantos ao tentar formular seu pedido de desculpas, sentindo-se pequeno diante daquela nova versão de sua mãe. Mãe, preciso te pedir perdão. Perdão por ter te abandonado aqui, por não ter voltado para te buscar, por ter mentido para mim mesmo todos esses anos, confessou ele, com a voz embargada. Ele esperava uma punição emocional, um desabafo sobre o medo e a fome que ela deve ter sentido quando o retiro fechou e a administração desapareceu. No entanto, a serenidade nos olhos de Dolores o desarmou completamente, revelando que a tragédia que ele imaginara fora, para ela, uma oportunidade de libertação. Dolores segurou as mãos do filho e sorriu com uma sabedoria que Eduardo nunca vira nos executivos de Londres. Meu filho, você não me abandonou. Você me deu a maior liberdade da minha vida, declarou ela, deixando-o atônito. Ela explicou que o isolamento forçado permitiu que ela se desprendesse dos papéis sociais que a definiram por 7 décadas. Pela primeira vez, ela não era viúva de alguém ou a empregada doméstica invisível da família, ela era simplesmente Dolores, uma mulher que descobriu que possuía o dom de ensinar e liderar. A ilha não fora sua prisão, mas o palco de seu renascimento tardio e triunfal. Eduardo questionou quem seria essa nova Dolores que ele acabará de conhecer. Com um gesto amplo, ela apontou para a horta, para a escola e para o horizonte dourado. E quem é Dolores? Perguntou ele, ainda confuso. Ela explicou que descobriu ser uma arquiteta de sonhos e uma guardiã de conhecimentos. Ela não precisava de Londres, de luxo ou da aprovação do filho para ser completa. O dinheiro enviado por ele fora transformado em sementes, livros e salários para os pescadores que se tornaram seus guardiões. Eduardo percebeu que sua mãe era, agora, a pessoa mais rica e bem-sucedida que ele conhecia, pois sua riqueza era medida em gratidão e impacto social. A lição final que a ira ofereceu a Eduardo foi a de que o cuidado nem sempre se manifesta através da presença física, mas que a negligência pode ser superada pela resiliência. Ele viera buscar uma mãe para te salvar, mas percebeu que era ele quem precisava ser salvo da superficialidade de sua própria vida. Eu passei 3 anos achando que estava te fazendo um favor, quando na verdade eu estava apenas fugindo da minha responsabilidade, admitiu ele. Dolores o abraçou novamente, reafirmando que o perdão já fora concedido muito antes de ele desembarcar, pois ela estava ocupada demais vivendo para guardar qualquer vestígio de mágoa. Naquela noite, sob o céu estrelado da Ilha Serena, Eduardo sentou-se na varanda com Dolores e sentiu, pela primeira vez em anos, uma paz genuína. Ele decidiu que não voltaria para Londres da mesma maneira. Seus planos agora incluíam usar sua perícia empresarial para fortalecer a fundação da mãe, transformando o retiro falido em um centro educacional oficial e sustentável. Ele finalmente entendeu que o que encontrou ao voltar mudou sua vida para sempre. Não foi a perda da mãe, mas o encontro com uma mulher extraordinária que ele finalmente podia chamar de sua igual. Eduardo sentou-se em um dos bancos de madeira, sentindo o peso de cada palavra da mãe como se estivessem reescrevendo sua própria história. Ele olhava para aquela mulher à sua frente e não via mais a sombra envelhecida da viúva que deixará no porto. Via uma educadora vibrante, alguém que encontrara sua vocação aos 70 anos e acreditava piamente no poder do saber.
Mãe, você não estava sofrendo aqui? Perguntou ele, a voz falhando diante da magnitude daquela transformação. Dolores sorriu com uma paz que ele nunca encontrara nos centros financeiros da Europa, explicando que, embora a saudade tivesse sido sua primeira companheira, a solidão acabará se tornando portal para a descoberta de sua própria identidade. A revelação de que Dolores escondera a verdade para não prender as asas do filho foi o golpe final no egoísmo de Eduardo. Ele percebeu que, enquanto ele se preocupava em multiplicar seu salário, ela se preocupava em multiplicar horizontes para crianças que o mundo havia esquecido. Mas você poderia ter me contado, poderia ter me pedido ajuda, insistiu ele, ainda lutando contra a culpa. Dolores, no entanto, foi categórica ao afirmar que o silêncio fora sua forma de amor. Ela nunca permitiria que sua existência se tornasse uma corrente que puxasse o filho de volta para o chão. Eduardo começou a chorar, um choro que misturava a dor da negligência com uma admiração profunda e renovada. Dolores pegou a mão do filho e o conduziu em um passeio que parecia uma visita a um museu de milagres pessoais. Ela mostrou a Eduardo cada canto da ilha que fora moldado por sua determinação, até chegarem a uma pequena construção azul claro. O que é isso? Minha primeira sala de aula, anunciou ela com orgulho. Eduardo observou o lugar simples, onde o projeto começara de forma orgânica, com os filhos dos pescadores aproximando-se curiosos enquanto seus pais verificavam se a senhora da ilha estava bem. Ali, entre histórias de países distantes e lições sobre a vida, a semente da escola fora plantada. A curiosidade de Eduardo crescia a cada passo, ele queria saber como uma dona de casa que nunca saíra de sua cidade sabia tanto sobre o mundo. Dolores revelou que, durante décadas, sua sede de conhecimento fora saciada por jornais, revistas e livros de biblioteca que lia em segredo entre uma tarefa doméstica e outra. Eu sempre tive sede de conhecimento, mas nunca tive oportunidade de compartilhar com alguém, confessou ela. Eduardo sentiu uma pontada de remorso ao perceber quantas conversas brilhantes ele havia desperdiçado ao considerar sua mãe apenas uma figura doméstica simplória, ignorando a intelectual que vivia sob o avental florido. Eles chegaram à construção principal, uma estrutura maior e organizada que servia como a escola propriamente dita. Eduardo ficou maravilhado ao entrar e ver 3 salas de aula divididas por idade, uma biblioteca comunitária e paredes cobertas por desenhos infantis. Mãe, isso é uma escola de verdade. Com 27 alunos regulares, celebrou ela, detalhando que crianças de 5 a 15 anos agora tinham acesso à educação pela primeira vez. O lugar exalava dignidade, e Eduardo percebeu que a comunidade de pescadores não apenas a respeitava, mas a via como a guardiã do futuro de seus filhos. Em um painel na parede, Eduardo encontrou o verdadeiro tesouro da ilha, cartas de agradecimento das famílias. Ao ler os relatos de pais que viam seus filhos aprenderem a ler pela primeira vez ou de crianças que agora sonhavam em ser professores, ele foi tomado por uma emoção avassaladora. Dona Dolores, a senhora deu para minha filha algo que eu nunca pude dar, esperança de um futuro melhor, leu ele em uma das mensagens. Naquele momento, as cartas eram mais valiosas do que qualquer contrato multimilionário que ele assinará em Londres, eram o testemunho vivo de vidas transformadas pelo propósito de uma única mulher. Sentada em uma das pequenas cadeiras escolares, Dolores explicou como sobreviver ao fechamento do retiro. Quando os administradores ofereceram o transporte de volta, ela olhou para a própria vida e decidiu que não queria mais a existência vazia de antes. Dolores, você tem 70 anos. Quando vai ter outra chance de viver uma aventura de verdade, pensou ela na época. Mesmo sentindo medo, ela escolheu a incerteza da ilha ao conforto da estagnação. Ela aprendeu a plantar, a consertar ferramentas e, principalmente, a conviver consigo mesma, transformando a solidão em uma aliada poderosa na construção de seu sonho. Eduardo ouvia, hipnotizado, a história de como sua mãe se tornará uma autodidata da sobrevivência e da pedagogia. Ele perguntou novamente por que ela nunca mencionara nada nas ligações, e ela repetiu que conhecia o coração dele bem demais. Se eu contasse que o retiro havia fechado, você largaria tudo para vir me buscar, disse ela, segurando o rosto dele. Dolores queria que o filho continuasse sua jornada, mas também precisava que ele entendesse que ela não fora uma vítima abandonada. Ela fora uma mulher em processo de libertação, encontrando sua voz no silêncio forçado daquela ilha paradisíaca.
A lição final que Dolores deu ao filho naquela tarde foi sobre a natureza da identidade. Durante 50 anos, ela viverá para os outros, como esposa e como mãe, mas nunca tiver o espaço sagrado para ser apenas Dolores. Você me ajudou da forma mais importante possível, me dando liberdade para descobrir quem eu realmente era, explicou ela. Eduardo entendeu que sua ausência, embora dolorosa e negligente, fora o vácuo necessário para que ela preenchesse sua vida com o que realmente amava. Ele viera para resgatá-la, mas percebeu que ela já se salvara há muito tempo. O sol começava a se pôr sobre a ilha serena, banhando a escola e o jardim em tons de ouro. Eduardo olhou para a mãe e viu uma gigante. Ele decidiu que não levaria Dolores de volta para o Brasil urbano, nem para a cinzenta Londres. Em vez disso, ele usaria seus recursos para expandir aquele paraíso educacional. A vida de Eduardo mudará para sempre não porque ele ganhará o mundo, mas porque descobrira que sua mãe já o possuía inteiramente dentro de si. Eu nunca mais vou te ver da mesma forma, mãe, sussurrou ele, pronto para finalmente ser o aluno da mulher mais sábia que já conhecera. Eduardo começou a processar a magnitude do que sua negligência havia permitido florescer. Dolores não era apenas uma sobrevivente, ela era o epicentro de uma revolução silenciosa e amorosa. Enquanto ele se perdia em bancos de dados e estratégias de mercado, ela descobria que nascerá para ser o farol de uma comunidade esquecida pelo Estado. Você me deu a oportunidade de encontrar minha vocação. Aos 70 anos, descobri que nasci para ensinar e não existe sentimento melhor no mundo, afirmou ela, com a serenidade de quem não carrega cicatrizes, apenas vitórias. Antes que ele pudesse responder, o som de vozes se aproximando interrompeu o momento. Um grupo de pescadores e suas esposas aproximou-se da escola improvisada, trazendo consigo um aura de reverência que Eduardo nunca vira ser direcionada a ninguém em seus círculos de luxo em Londres. Dona Dolores, é verdade que seu filho chegou? Perguntou uma senhora chamada Rita, cujos olhos brilhavam ao ver o homem que era o protagonista de todas as histórias contadas pela educadora. Eduardo foi recebido como uma celebridade, o famoso Eduardo, por pessoas que ele nunca vira, mas que o conheciam através do filtro do amor incondicional de sua mãe. Ele estendeu a mão para Sebastião, um homem robusto que logo revelou o impacto de Dolores naquela costa isolada. A gratidão daquelas famílias era esmagadora e revelava uma realidade que Eduardo ignorara por completo. Sebastião explicou que, antes de Dolores, as crianças não tinham acesso a livros ou sonhos, o posto de saúde e a escola mais próxima eram distâncias intransponíveis por mar. Sua mãe não apenas ensina as crianças, ela orienta as mães, ajuda com conselhos sobre a educação dos filhos, ensina receitas saudáveis, relatou uma jovem mãe com um bebê no colo. Eduardo olhou para Dolores, que tentava desviar dos elogios com humildade, percebendo que ela havia se tornado a conselheira, a médica de almas e a luz-guia de todos ali. Os relatos continuavam a surgir como ondas. Dolores salvara casamentos, ensinara as sogras a ler aos 60 anos e trouxera uma dignidade inédita para a vida daquela gente. Eduardo sentiu um nó na garganta quando Sebastião mencionou que agora os filhos dos pescadores sonhavam com a universidade. No entanto, o golpe mais profundo veio de Dona Rita. Dona Dolores sempre diz que tudo que ela conseguiu foi por causa do filho que a apoiou para realizar seus sonhos, afirmou ela. Eduardo sentiu-se um impostor, ele não apoiará nada, ele apenas se ausentara, mas sua mãe transformará aquele vácuo em uma narrativa de incentivo para não envergonhá-lo. Quando os vizinhos finalmente se retiraram, Eduardo abraçou a mãe com uma força desesperada, as lágrimas correndo sem controle. Me perdoa, mãe, por favor, me perdoa, implorou ele, confrontado com a própria pequenez diante daquela gigante. Dolores, com a doçura que a definia, reafirmou que não havia nada a perdoar, pois a liberdade que ele lhe dera, mesmo que por descuido, fora o maior presente de sua vida. Eduardo, em um impulso de remorso, declarou que queria abandonar tudo em Londres para ficar ali e ajudá-la na escola, mas Dolores apenas sorriu para o horizonte, sabendo que os sonhos dele pertenciam a outro lugar. Eduardo passou a noite em claro, caminhando pela ilha e tentando entender como aquela mulher frágil que ele deixará no porto se tornará o pilar de uma comunidade. Ao amanhecer, encontrou-a na cozinha comunitária preparando café para os alunos. O tom de Dolores mudou para algo mais sério quando ela decidiu revelar a verdade sobre o período de transição.
Eduardo, preciso te contar algumas coisas que nunca contei. Quando os administradores do retiro me avisaram que iam fechar, eles deram um prazo de 30 dias para eu decidir o que fazer, começou ela, servindo-lhe um café forte em um copo esmaltado. A revelação seguinte foi como um soco no estômago de Eduardo. Dolores tentará ligar para ele 3 vezes naquele mês decisivo para pedir ajuda e conselho. Liguei para te contar o que estava acontecendo para você me ajudar a decidir, mas você estava sempre ocupado, disse ela, sem qualquer traço de rancor, apenas constatando um fato. Eduardo lembrou-se vagamente de chamadas que ignorara ou atenderá com pressa, sempre priorizando reuniões e jantares de negócios sobre a voz de sua mãe. Ele percebeu que sua negligência não fora apenas de distância física, mas de uma surdez emocional deliberada. Dolores retirou de uma gaveta um envelope amarelado, contendo uma carta que nunca tivera coragem de enviar. Eduardo pegou o papel com mãos trêmulas, reconhecendo a caligrafia cuidadosa. Pode ler, encorajou ela. Eduardo começou a ler em voz alta, a voz embargando a cada linha. Na carta, Dolores explicava que, ao perceber que a presença dela poderia atrapalhar a nova fase da vida dele, decidirá tomar o controle de seu próprio destino. Ela escrevera que ficar na ilha parecia loucura, mas era a primeira vez em 70 anos que sentia que podia descobrir quem realmente era, longe das sombras do marido ou do filho. A leitura da carta revelou uma mulher que, mesmo diante do abandono iminente, priorizara a paz do filho. Decidi ficar na ilha, meu filho. Tenho a companhia de pescadores bons e honestos que prometeram me ajudar e tenho algo que nunca tive antes. Liberdade total para escolher meu próprio caminho, leu Eduardo, soluçando abertamente. Ele percebeu que Dolores não ficará na ilha por falta de opção, mas por uma corajosa escolha de autodescoberta. Ela transformará a ausência dele em um santuário de educação e propósito, provando que sua dignidade era independente de qualquer suporte que ele pudesse oferecer. A carta terminava com uma declaração de amor eterno, que Eduardo mal conseguiu terminar de ler. Ele olhou para a mãe e viu não apenas a mulher que o criará, mas uma mestre da vida que transformará o chumbo do abandono no ouro da sabedoria comunitária. O sucesso de Eduardo em Londres agora parecia pálido e sem sentido diante da escola de madeira e do brilho nos olhos das crianças da ilha. Eu te amo mais do que minha própria vida, dizia a última linha. Eduardo entendeu que, ao voltar, ele não encontrara uma mãe que precisava de resgate, mas uma mulher que o ensinara a ser livre através do seu próprio exemplo de renascimento. Eduardo sentiu o impacto das palavras da mãe como se o ar lhe faltasse. A carta que ele segurava, escrita no auge da incerteza de Dolores, revelava uma nobreza que ele não conseguia processar. Por isso mesmo, nunca vou te pedir para sacrificar seus sonhos pelos meus medos. Voa alto, meu filho. Se um dia você voltar e não me encontrar mais aqui, saiba que fui uma mulher realizada, porque tive o privilégio de ser sua mãe, leu ele com a voz embargada. O papel, já um pouco gasto, caiu sobre a mesa de madeira rústica enquanto Eduardo desabava em prantos. Ele era o executivo de sucesso em Londres, mas ali, diante daquela caligrafia simples e poderosa, sentia-se a menor das criaturas, confrontado com um amor que ele julgava não merecer após tamanha negligência. Entre soluços, Eduardo buscou o olhar da mãe, implorando por uma explicação para tamanha benevolência. Mãe, como você pode me amar tanto depois de tudo que eu fiz? Questionou ele, sentindo o peso do abandono que camuflara sob a desculpa do trabalho. Dolores, com a serenidade de quem atravessou tempestades e encontrou o sol, aproximou-se e o envolveu em um abraço que cheirava a mar e a casa. Ela explicou que o amor materno não possui faturas ou prazos de validade, ele simplesmente é. Para ela, a distância física nunca significou esquecimento, mas sim a confiança de que ele estava trilhando o caminho que sempre sonhara. O remorso de Eduardo era uma ferida aberta. Ele insistia na palavra abandono, martirizando-se por ter deixado uma idosa de 70 anos em uma ilha que acabou sendo desativada. Eu te abandonei. Eu deixei você sozinha numa ilha e me esqueci de você, acusou-se ele, mas Dolores o interrompeu segurando seu rosto com as mãos calejadas pelo trabalho braçal. Ela garantiu que a maior alegria daqueles 3 anos fora ouvi-lo entusiasmado ao telefone. Para ela, cada relato de sucesso dele em Londres era um combustível para sua própria jornada de autodescoberta, transformando o que ele chamava de solidão em um período de florescimento pessoal sem precedentes.
Dolores conduziu o filho até a janela, apontando para a pequena civilização que florescera ao redor de sua vontade. Olha ao redor, meu filho. Cada construção aqui foi feita com minhas próprias mãos. Aos 70 anos, descobri que tenho força para construir casas, paciência para ensinar crianças, sabedoria para aconselhar adultos, declarou ela. Eduardo observava a escola, as hortas e as casas coloridas com uma mistura de dor e fascínio. Ele percebeu que, se tivesse voltado para buscá-la no primeiro sinal de dificuldade, teria roubado dela a chance de descobrir que não era apenas uma extensão da família, mas uma pessoa completa e poderosa por direito próprio. Ao questionar sobre os sacrifícios e medos que ela deve ter enfrentado, Eduardo foi surpreendido por uma risada leve e cristalina. Dolores confessou que sua maior dificuldade não fora a falta de recursos ou a solidão, mas sim convencer os pescadores locais de que ela realmente desejava ficar. Eles insistiram por meses para me levar embora. Achavam que eu estava sofrendo, revelou ela, enquanto ele processava a ideia de que a comunidade fora sua rede de proteção, mas que ela fora a força motriz. Ela acordava todos os dias com um propósito claro, pessoas dependiam dela, e pela primeira vez, ela tinha algo importante para realizar que ia além das paredes de uma cozinha doméstica. A surpresa de Eduardo aumentou quando Marina, a antiga recepcionista do retiro, apareceu na porta. Ele não conseguia acreditar que as duas estivessem juntas durante todo aquele tempo. Marina, você está aqui? Perguntou ele, ainda atônito. A jovem explicou que, após o fechamento do retiro, decidirá recusar outras ofertas de emprego para ajudar Dolores na criação daquele projeto especial. Marina tornará-se a melhor amiga e assistente pedagógica de sua mãe, aprendendo com ela que a educação feita com o coração supera qualquer teoria acadêmica. Eduardo via ali uma rede de apoio e amizade que ele nunca imaginara existir na ausência dele. Em um pequeno escritório repleto de certificados e recortes de jornais, Eduardo viu a prova material da grandeza de sua mãe. As paredes exibiam o reconhecimento oficial da Secretaria de Educação e parcerias com universidades federais. Mãe, você virou notícia, exclamou ele, lendo manchetes que descreviam Dolores como uma professora revolucionária que transformará a realidade de uma comunidade pesqueira. A mulher que ele pretendia salvar era, na verdade, uma referência nacional em metodologias inovadoras. Eduardo sentiu-se pequeno com sua arrogância de filho provedor, percebendo que sua ajuda financeira fora apenas o detalhe técnico para um sonho muito maior. Dolores, percebendo o conflito interno do filho, reiterou que a ausência dele fora o catalisador de sua independência. Eduardo, você não veio me salvar. Você veio descobrir que eu não precisava ser salva, afirmou ela com firmeza. Ela explicou que, durante 7 décadas, viverá para o marido, para o filho e para as obrigações sociais, e que a estadia na ilha fora seu grito de liberdade. Ela via o distanciamento de Eduardo não como um erro, mas como uma prova de confiança na força dela. Ao acreditar que ela estava bem, ele permitirá que ela realmente ficasse bem, testando seus limites e descobrindo talentos que estavam soterrados sob anos de rotina. Eduardo sentou-se, exausto de tanto chorar e de tanto aprender. Ele lamentou ter perdido 3 anos de convivência com essa nova mulher extraordinária, mas Dolores o corrigiu com um sorriso lacrimoso. E eu ganhei 3 anos para me descobrir sem pressão, sem culpa, sem medo de decepcionar ninguém, disse ela. Para ela, não havia nada a perdoar, apenas agradecer. Ela via o filho como aquele que lhe deu asas, permitindo que ela voasse sozinha pela primeira vez na vida. O abraço que trocaram ali selou o fim de uma era de dependência e o início de uma relação entre 2 adultos que se admiravam mutuamente. Finalmente, Dolores se afastou e limpou as lágrimas de Eduardo, voltando à sua postura de líder e educadora. O sol estava alto e as crianças começavam a chegar para as aulas, trazendo vida e barulho para a ilha que Eduardo um dia pensou estar morta. A transformação de Dolores mudou a vida de Eduardo para sempre, redefinindo sua visão sobre sucesso, velhice e amor. Ele percebeu que o verdadeiro luxo não estava em Londres, mas naquela clareira onde uma mulher de 73 anos ensinava o mundo a recomeçar. Eduardo achava que já havia compreendido a magnitude da transformação de sua mãe, mas Dolores guardava uma última revelação que alteraria o curso de suas vidas novamente.
Com um olhar carregado de propósito, ela confessou que havia algo que ainda não lhe contará, algo que transformaria a pequena escola da ilha em um legado imenso. Recebi uma proposta esta semana. Uma proposta que envolve você também, anunciou ela, enquanto buscava um envelope oficial com um timbre do governo estadual. Eduardo leu o documento, estupefato. A Secretaria de Educação desejava expandir o modelo pedagógico da Ilha Serena para outras 20 comunidades isoladas ao longo da costa. O projeto era ambicioso e exigia uma estrutura administrativa robusta, algo que Dolores sabia que o filho dominava como poucos. Aqui diz que precisam de alguém com experiência internacional para coordenar a parte administrativa e captação de recursos, observou Eduardo, levantando os olhos para a mãe. Dolores foi direta ao ponto, sugerindo que as habilidades dele em gestão e idiomas seriam fundamentais para a expansão. Eduardo sentiu o peso da proposta contra o pano de fundo de sua vida em Londres, mas a pergunta silenciosa de sua mãe o fez questionar se o sucesso que ele tanto buscava na Europa tinha o mesmo valor que o trabalho realizado naquela areia. Dolores explicou que, embora tivesse construído sua escola e sua vocação sozinha, havia um pedaço de seu coração que sempre ficará vazio, o desejo de compartilhar sua obra com ele. Queria que você visse do que sua mãe era capaz. Queria seu orgulho, seu reconhecimento, sua presença, desabafou ela, emocionando Eduardo. O ciclo de 3 anos de ausência parecia finalmente se fechar, transformando a dor da separação na possibilidade de uma parceria épica. O diálogo foi interrompido pelo som de um barco se aproximando apressadamente, trazendo Antônio com uma notícia que colocaria a ilha sob os holofotes de todo o país. Uma equipe de televisão do maior programa nacional estava no porto, atraída pela história da professora que transformará o abandono em educação. Dolores, inicialmente relutante e nervosa com a exposição, foi encorajada por Antônio e pelo próprio filho. Mãe, Antônio está certo. Sua história pode inspirar milhares de pessoas, afirmou Eduardo. Ele percebeu que o exemplo de Dolores poderia mudar a perspectiva de vida de milhões de idosos que se sentiam inúteis aos 70 anos. Com coragem, ela aceitou receber a equipe, permitindo que as câmeras captassem a alma daquela escola ao ar livre. Durante a entrevista, o repórter Fernando questionou Dolores sobre como ela se sentia sendo um exemplo nacional de superação. A resposta dela foi um testemunho de autodescoberta. Fernando, eu não fiquei sozinha, eu me encontrei, declarou ela, com uma serenidade que silenciou o set de filmagem. Ao ser questionada sobre a reação do filho, Eduardo deu um passo à frente das câmeras para dar seu depoimento. Ele confessou publicamente que passará 3 anos buscando um sucesso oco em Londres, enquanto sua mãe era quem realmente entendia o que significava vencer na vida ao transformar a realidade de dezenas de famílias. Um momento decisivo ocorreu diante de todo o Brasil, quando Eduardo anunciou sua decisão irrevogável de permanecer no país. Vou ficar aqui. Vou ajudar minha mãe a expandir esse projeto para outras comunidades, declarou ele, para a surpresa radiante de Dolores. Ele entendeu que sua vida não estava mais em Knightsbridge ou nos jantares de gala, mas ali, ao lado da mulher que o ensinara a verdadeira definição de propósito. O abraço captado pelas lentes da televisão simbolizou não apenas a reconciliação entre mãe e filho, mas a união de 2 forças para um bem maior e coletivo. 3 meses se passaram e Eduardo encontrava-se sentado na mesma praia onde um dia se despedira de Dolores, mas agora o sentimento era de chegada e renovação. Ele observava o barco que trazia a primeira turma de professores voluntários, ansiosos para aplicar o método da Ilha Serena em outras vilas. Dolores sentou-se ao lado dele, questionando se ele sentia falta da vida glamourosa que deixará para trás. Nunca me senti tão realizado na vida, respondeu ele com convicção. Patrícia ficará em Londres, seguindo seu próprio caminho, enquanto Eduardo finalmente descobria que a felicidade estava no impacto direto na vida das pessoas. Eduardo confessou que Londres lhe dera conhecimento técnico, mas a Ilha Serena lhe ensinara o que era felicidade de verdade. Ele via Marina organizando materiais didáticos e Antônio construindo novas salas de aula, sentindo-se parte de um motor que gerava esperança. Dolores, por sua vez, revelou um segredo que guardara desde a partida dele 3 anos antes. Ela chorara de gratidão quando ele a deixará. Gratidão por você ter me dado a chance de descobrir que eu era muito mais forte e capaz do que imaginava, disse ela, reafirmando que o suposto abandono fora, na verdade, seu passaporte para a liberdade.
O diálogo final entre os dois selou a nova compreensão de Eduardo sobre o que significa lar. Ele agradeceu à mãe por ensiná-lo que o verdadeiro tesouro não é o que se conquista para si, mas o que se constrói para os outros. Dolores, emocionada, agradeceu por ele ter voltado para casa, mas Eduardo a corrigiu com um olhar profundo. Eu finalmente descobri onde fica minha casa. Casa não é um lugar. Casa é onde o seu coração encontra propósito, afirmou ele, enquanto o sol se punha no horizonte, banhando a ilha em luz dourada e promessas de novos começos. A história que começara com uma partida dolorosa e um segredo de 3 anos encerrava-se com a lição de que o tempo nunca é perdido se resultar em crescimento. Eduardo e Dolores provaram que o maior ato de amor é permitir que o outro voe, mesmo que isso signifique descobrir que as asas de quem ficou para trás eram, na verdade, as mais fortes de todas. Eles não eram mais apenas mãe e filho, eram parceiros de uma missão que transformaria a costa brasileira, provando que nunca é tarde demais para recomeçar, desde que se tenha coragem para olhar para dentro de si mesmo.